Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje, nós entramos em um ambiente de palavra, de autoridade e de vitória. Se você quer ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas que precisam dessa mensagem poderosa, deixe o like agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com quem você ama e comente Amém para ativar o algoritmo e levar essa palavra para mais pessoas. Hoje não é dia de dúvida, hoje é dia de decreto. Hoje não é dia de perguntas, hoje é dia de declarações baseadas no que está escrito. Porque a Bíblia não é apenas um livro, ela é a voz de Deus registrada, viva e eficaz, como está em Hebreus 4:12. E o nosso tema é o Salmo 124, um cântico de livramento, um testemunho nacional de proteção sobrenatural, uma confissão pública de que foi Deus quem sustentou, preservou e guardou. O Salmo 124 é um cântico de romagem atribuído a Davi. Esses cânticos eram entoados por Israel quando subia a Jerusalém para adorar. Era o povo caminhando, lembrando de onde Deus os tirou e reconhecendo que cada passo só existia porque o Senhor estava junto. Isso é espiritualidade madura. Reconhecer o livramento antes de comemorar a conquista. Isso é fé bíblica. Entender que a sobrevivência já é milagre e a permanência de pé já é prova da mão do Altíssimo. Quando você entende isso, você para de reclamar e começa a agradecer. Quando você entende isso, você para de murmurar e começa a declarar. Quando você entende isso, você para de duvidar e começa a testemunhar. O Salmo começa com uma frase que é uma espada de dois gumes contra a incredulidade e contra o orgulho humano. Salmo 124:1 diz: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Perceba o chamado, diga Israel. Não é para pensar, é para declarar. A fé bíblica não fica presa no coração, ela também sai pela boca. Romanos 10:10 diz: Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando o povo declara, o povo se alinha. Quando o povo confessa, o povo ativa a memória espiritual. Quando o povo testemunha, o povo firma aliança. E hoje eu digo, diga você também. Diga com autoridade, diga com convicção, diga com gratidão e com fogo no espírito. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu teria sido consumido. Se não fosse o Senhor, eu teria desistido. Se não fosse o Senhor, eu teria caído. Mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor esteve ao seu lado. O Senhor esteve ao lado da sua casa. O Senhor esteve ao lado do seu ministério. O Senhor esteve ao lado da sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós começamos este tempo reconhecendo a tua presença. Assim como está escrito no Salmo 124:1, nós declaramos: o Senhor esteve ao nosso lado. E porque o Senhor esteve, nós permanecemos. Porque o Senhor sustentou, nós continuamos. Porque o Senhor guardou, nós avançamos. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 124:2 continua: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Davi menciona homens. Isso é importante. Há batalhas que se manifestam através de pessoas, sistemas, estruturas, ataques, acusações, injustiças. Mas a Bíblia nos ensina que por trás de muitas pressões há dimensões espirituais operando. Efésios 6:12 diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E ainda assim, a palavra é clara. Quando Deus está ao nosso lado, ninguém prevalece. Romanos 8:31 pergunta: Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples: ninguém. Ninguém pode resistir quando Deus está presente. Ninguém pode vencer quando Deus está ativo. Ninguém pode destruir quando Deus está guardando. Aqui está a chave. O Salmo não nega que homens se levantam. O Salmo afirma que Deus se levanta junto com o seu povo.
Salmo 68:1 diz: levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Quando Deus se levanta, o inimigo recua. Quando Deus se manifesta, a oposição enfraquece. Quando Deus entra no cenário, a guerra muda de lado. Isso aconteceu com Moisés no Mar Vermelho. Isso aconteceu com Josué em Jericó. Isso aconteceu com Davi diante de Golias. Isso aconteceu com Elias no Monte Carmelo. Isso aconteceu com Daniel na cova dos leões. Isso aconteceu com os 3 jovens na fornalha ardente. E isso vai acontecer com você. Agora veja a intensidade no Salmo 124:3. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Engolir vivo é destruição repentina, total, sem defesa. Mas a palavra declara: teriam. Não aconteceu. Foi uma possibilidade anulada pelo Altíssimo. Há coisas que quase aconteceram com você, mas não aconteceram. Há tragédias que estavam apontadas, mas foram cortadas. Há setas que foram lançadas, mas caíram no chão. Há planos que foram traçados, mas foram frustrados. Há armadilhas que foram montadas, mas foram desfeitas. Por quê? Porque o Senhor esteve ao seu lado. Isso me lembra Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é arrogância, é promessa, é aliança, é proteção. Isso me lembra 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Deus guarda, Deus confirma, Deus sustenta, Deus protege, Deus livra, Deus defende. E quando Deus defende, ninguém acusa. Quando Deus livra, ninguém prende. Quando Deus sustenta, ninguém derruba. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora que toda a ira levantada contra nós não terá êxito. Todo intento de engolir, destruir e calar será frustrado. Nós decretamos, com base no Salmo 124:2-3, que o Senhor está ao nosso lado e que nenhuma oposição prevalecerá. Está escrito. Amém. O Salmo 124:4-5 muda a figura e diz: então as águas nos teriam submergido e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Agora Davi descreve outra ameaça: águas impetuosas. Na Bíblia, águas muitas vezes representam caos, forças que parecem incontroláveis, mas também representam situações que parecem maiores do que a nossa capacidade. Só que existe um Deus que governa sobre as águas. Existe um Deus que anda sobre as águas. Existe um Deus que abre as águas. Existe um Deus que acalma as águas. Existe um Deus que transforma as águas. No princípio, em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso significa que mesmo antes da ordem ser estabelecida, Deus já estava presente no caos. E quando Deus fala, o caos se organiza. Quando Deus decreta, o impossível se curva. E o mesmo Deus que pairava sobre as águas no princípio é o Deus que está ao seu lado hoje. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o Deus que sustenta a sua vida. O mesmo Deus que falou e tudo veio à existência é o Deus que fala sobre a sua situação e traz transformação. Veja o contexto do Mar Vermelho em Êxodo 14:21-22. Deus abriu o mar e fez o povo passar em terra seca. Isso nos ensina que Deus não só acalma tempestades, Ele abre caminhos dentro delas. E quando Israel estava diante do mar, sem saída aparente, Deus não pediu para o povo explicar. Deus pediu para o povo marchar. Porque quando Deus está ao lado, a água vira parede e o caminho aparece. Quando Deus está presente, o impossível vira possível. Quando Deus está ativo, o bloqueio vira passagem. Isso também se conecta com Marcos 4:39, quando Jesus repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. A criação obedece ao Criador, e se o mar obedece, as circunstâncias também obedecem. O que parecia te submergir não vai te submergir.
O que parecia te afogar não vai te afogar. O que parecia te levar vai te empurrar para o propósito. O que parecia te destruir vai te fortalecer. O que parecia te derrotar vai te promover. Senhor, nós declaramos agora, com base no Salmo 124, 4, 5, que nenhuma corrente levará nossa alma, nenhuma onda destruirá nossa fé, nenhuma água impetuosa apagará o fogo do Espírito. Nós decretamos calmaria onde havia tempestade. Nós decretamos direção onde havia confusão. Nós decretamos caminho onde havia bloqueio, porque está escrito. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 124:6 explode em louvor. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Agora a figura é de predador. Dentes simbolizam devorar, rasgar, destruir. O inimigo sempre quis devorar o povo de Deus, mas Deus sempre levantou livramento. 1 Pedro 5:8 nos alerta. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas a boa notícia é que Deus fecha a boca do leão. Deus desarma o predador. Deus frustra o ataque. Deus anula a estratégia. Isso nos conecta com Daniel 6:22, quando Daniel diz: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Leões têm dentes, mas Deus fecha bocas. Há bocas que se abriram contra você, mas Deus fecha. Há acusações, difamações, setas verbais e espirituais, mas Deus é quem justifica. Romanos 8:33 diz: "Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica." E quando Deus justifica, o tribunal do homem perde força. Quando Deus decreta, a sentença do inimigo cai. Isaías 54:17 declara: "Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." Não é talvez, é promessa, não é possibilidade, é garantia, não é esperança vaga, é decreto estabelecido. Pai, nós te bendizemos porque tu não nos entregaste como presa. Nós declaramos, não somos refeição do inimigo, não somos alvo fácil, não somos vulneráveis ao mal, porque estamos escondidos em Cristo, conforme Colossenses 3:3. E como está escrito em 1 João 4:4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 124:7 traz uma das imagens mais libertadoras. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aqui há duas verdades. Havia laço, mas houve escape. Havia armadilha, mas houve quebra. Havia intenção de captura, mas houve libertação. Havia plano de prisão, mas houve ruptura. Havia estratégia de destruição, mas houve livramento. Isso se conecta diretamente com Salmo 91:3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço representa estratégias ocultas, ciladas emocionais, armadilhas espirituais, decisões que pareciam boas, mas eram ruína, caminhos que pareciam fáceis, mas eram prisão. Porém, o texto diz: o laço quebrou-se. Isso é ruptura sobrenatural. Isso é intervenção divina. Isso é poder do alto. Isso é manifestação do reino. Jesus veio para quebrar laços. Lucas 4:18 diz que ele veio para libertar os cativos. João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe prisão que resista à palavra. Não existe cadeia que sobreviva à unção. Atos 12:7 mostra Pedro preso, e quando o anjo do Senhor apareceu, as correntes caíram das mãos. O céu entrou, a prisão perdeu autoridade. A luz chegou, as trevas recuaram. O poder desceu, a opressão foi expulsa. Eu declaro agora, o laço que estava invisível será quebrado. O ciclo que se repetia será interrompido. O padrão que tentava te prender será destruído. O medo não te controla. A ansiedade não te domina. O passado não te define. O pecado não te escraviza. A culpa não te paralisa. A vergonha não te silencia.
porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, conforme 2 Coríntios 3,17. Senhor, em nome de Jesus, nós ativamos agora o livramento do Salmo 124:7. Que todo laço espiritual seja quebrado, que toda armadilha emocional seja desfeita, que toda opressão seja expulsa, que todo vínculo maligno seja cortado pelo poder do nome de Jesus, conforme Filipenses 2:9-11. E nós declaramos, escapamos, porque está escrito, amém. O Salmo 124:8 conclui com uma declaração que é chave para viver em vitória. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Preste atenção, socorro não está em homens, não está em dinheiro, não está em influência, não está em força humana. Socorro está no nome do Senhor, e esse Senhor é o Criador do céu e da terra. Isso significa que ele não tem falta de recursos, ele não tem limitação, ele não precisa pedir permissão para agir. Ele cria caminho do nada. Ele chama à existência as coisas que não são, como está escrito em Romanos 4:17. O nome do Senhor é Torre Forte, diz Provérbios 18:10. E quando o Salmo afirma que ele fez o céu e a terra, ele está dizendo, o nosso socorro vem do Todo-Poderoso. Não é socorro de quem tenta, é socorro de quem cria. Não é socorro de quem improvisa, é socorro de quem governa. Não é socorro de quem espera, é socorro de quem decreta. Não é socorro de quem depende, é socorro de quem sustenta. Isso se conecta com Salmo 121:2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O mesmo Deus do Salmo 121 é o Deus do Salmo 124. É o Deus do Êxodo, é o Deus dos Evangelhos, é o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme Atos 2:24. E Efésios 1:19-20 declara que o poder que operou na ressurreição de Cristo opera em nós que cremos. Esse poder não é fraco, esse poder não é limitado, esse poder não é condicional. Esse poder é absoluto, soberano, irresistível e transformador. Senhor, nós declaramos que nosso socorro está no Teu nome. Nós declaramos que Tu és o Criador do céu e da terra. Nós declaramos que Tu tens poder ilimitado. Nós declaramos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador. E nós confiamos em Ti com todo o nosso coração, porque está escrito, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero encerrar com uma oração de ativação final poderosa. Nós selamos tudo o que foi declarado neste vídeo. Nós confirmamos toda a palavra que foi proclamada. Nós estabelecemos todo o decreto que foi feito. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que assistiu até aqui. Nós declaramos que a palavra não voltará vazia, conforme Isaías 55:11. Nós declaramos que o que foi semeado dará fruto. Nós declaramos que o que foi decretado será cumprido. Nós declaramos livramento, proteção, vitória, autoridade e poder sobre cada vida. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agradecemos por ter assistido até o final deste vídeo. Se Deus tocou no seu coração e você quer contribuir financeiramente para ajudar este canal a crescer e produzir mais conteúdos de oração, palavra e decretos proféticos, faça uma doação via Pix, pelo Live Pix, que está aparecendo na tela agora. Toda oferta é bem-vinda e será usada para a expansão do reino através deste ministério. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente.